Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês sobre o fechamento de caixa do sistema Ultramax. Bom, para acessar o fechamento de caixa, vocês vão abrir o sistema UltraDM na área de trabalho de vocês e acessar com o usuário e senha de vocês. Aqui no UltraDM, para acessar o fechamento de caixa, vocês vão vir aqui na aba Controle Operacional, Fechamento Operacional. Então é aqui em Controle Operacional, Fechamento Operacional. Esse é o fechamento de caixa do Ultramax. Só clicar aqui, vai abrir essa tela de fechamento de caixa aqui para vocês. Aqui nessa tela vão ter vários filtros e formas, né, de utilizar essa função que eu vou detalhar para vocês agora. Então, aqui nos filtros, vocês vão ter algumas opções, né, para gerar esse fechamento. A primeira opção que vocês vão ter aqui é o tipo de fechamento que vocês querem visualizar. A primeira opção que já vem selecionada por padrão é o fechamento analítico. O que é o fechamento analítico? Ele vai gerar operação por operação aqui na tela para vocês visualizarem o que foi feito no dia. Aí vocês vão ter também a opção fechamento de caixa. Já a opção fechamento de caixa vai gerar um relatório sintético, né? Um relatório mais resumido com os totais de tudo que foi passado no dia e na data que você colocar aqui. Eu vou mostrar um exemplo para vocês na prática para ficar mais fácil, tá? Então, nesse exemplo aqui, vamos colocar o tipo analítico, tá? Para visualizar. Aqui embaixo, vocês vão ter o filtro de data inicial e data final. Então aqui, por exemplo, se você quiser gerar um fechamento de vários dias, você pode colocar um período para ver o total desses dias aqui, tá? Agora, se você quiser fechar um dia específico, visualizar as informações de um dia específico, aí você coloca a data inicial e final igual aqui. Então vamos colocar aqui uma data como exemplo. Tá, então dessa forma que eu coloquei aqui, ele vai gerar o fechamento analítico, certo? Data inicial 1/12 de 2019, data final 1/12 de 2019. Então esse fechamento aqui que será exibido é do dia 1/12, tá? Eu vou dar um visualizar para explicar melhor o que é o fechamento e aí a gente vai detalhando as outras opções de filtro que vocês têm aqui. Então é só clicar no visualizar para gerar. Ó, e beleza, já apareceu aqui o fechamento analítico. Então esse é o fechamento analítico. Como que ele funciona? Ele vai aparecer detalhado, venda a venda aqui, o que foi passado, né? Qual foi o operador, o cliente, a data a hora que foi passada no caixa, a data a hora da operação. Aqui tem o vendedor, né? Qual que foi o caixa que finalizou, se foi venda e entrega. Então esse fechamento analítico, ele é completamente detalhadinho aqui, para vocês conseguirem conferir, visualizar venda a venda, ou operação por operação, tudo que teve no dia aqui de um operador específico, né, ou de uma data em específico, tá? Bom, então, vou mostrar para vocês também a opção de fechamento de caixa, né, para exemplificar melhor. Então, vou colocar aqui, ó, fechamento de caixa, mesma coisa, mesma data, e vou dar um visualizar aqui para a gente visualizar o relatório. Ele gerou o relatório aqui. O fechamento de caixa ele vai gerar esse relatório aqui, que ele é um pouco diferente, né, daquele analítico. Então esse fechamento ele vai ser sintético, né? Então ele vai ser igual um fechamento de caixa mesmo. Vai ter os valores de venda, dinheiro, cheque, os totais, né, cancelamento, venda e entrega, PMMS, tudo aqui. Com os totais para você fechar o caixa da pessoa, né? Saber o que foi passado no dia e quanto que é para ter em dinheiro aí no caixa, tá? Então essas são as duas opções que você tem. Depois eu vou entrar detalhado em cada uma para mostrar o que tem de opção aqui para vocês visualizarem nessa tela, tá? Então tem o fechamento analítico, que vai detalhar as operações, e o fechamento de caixa, que vai ser o fechamento de caixa em si mesmo,
sintético, né? Com as informações resumidas ali só para fechar o caixa e ver o quanto tem dinheiro no caixa, por exemplo. Tá, bom, explicado o que é analítico e fechamento de caixa, vou detalhar para vocês aqui algumas outras opções que vocês vão ter nessa tela de filtro, tá? Então você vai ter essa opção analítico e fechamento de caixa. Aqui embaixo vocês têm as datas, que eu já expliquei anteriormente, e aqui na direita vocês também têm a hora inicial e a hora final. Então, caso você utilize no seu estabelecimento, você tenha dois caixas, um entra numa hora específica e sai num horário específico, ou caso seja um caixa só mesmo, mas você goste de dividir o fechamento entre o período da manhã e o período da tarde e o período da noite, você vai conseguir filtrar aqui nessa hora inicial de qual hora até qual hora você quer que o sistema puxe essas informações. Então, se você quiser um fechamento das 8 horas ao meio-dia, por exemplo, é só preencher aqui, certo? Então, tem esse campo aqui de hora aqui para você filtrar também. Você pode usar esses filtros aqui também nessa tela para procurar alguma venda, caso você queira visualizar, é tal hora, o que o operador de caixa tal passou no caixa. Então, se você seleciona aqui em cima, né, tem esse campo operador de caixa, para você visualizar informações específicas desse operador, você seleciona o operador aqui e dá um visualizar para procurar em cima desses filtros. Então, do jeito que está, o que o sistema vai fazer? Vai pegar um fechamento analítico, né? Vai detalhar todas as opções aqui, todas as operações realizadas, né? Vai exibir todas as movimentações do dia 1 de 12 de 2019, das 8 ao meio-dia. Então, você consegue saber tudo que esse operador de caixa Bruna, por exemplo, passou no caixa das 8 ao meio-dia. Tá? Então, essa tela aqui também pode servir com esse objetivo, de visualizar o que foi passado no caixa mesmo, aí só para conferência mesmo, ou para caso você queira analisar as informações. Então, esse campo operador de caixa, você pode utilizar com esse intuito, né, de visualizar o fechamento da Bruna, ou o fechamento do caixa tarde, caso você tenha cadastrado assim, o fechamento do operador Jean. Então você consegue visualizar um operador só. Ou caso você queira uma visão geral de tudo que foi passado nesse dia, né, o fechamento total, você pode deixar todos, e aí o sistema vai considerar todos os operadores ao mesmo tempo. Então você consegue ter uma visão geral aqui também, tá? Aqui no meio você tem esse filtro também de movimentações. Então aqui você vai conseguir utilizar para filtrar quais tipos de movimentação você quer exibir. Aqui já vem por padrão marcado exibir tudo. Então vai aparecer todos os tipos de movimentação. As vendas, recebimento de cliente, suprimento de caixa, entrada de troco, todas essas movimentações de caixa, convênio, né, ele já vai entrar tudo, se você deixar marcada essa opção. Então, ó, vamos gerar aqui mais uma vez, só para exibir, ó. Tá entrando tudo aqui, ó, certo? Então, caso você queira filtrar, você pode colocar aqui, quero ver só recebimento de cliente, de débito de cliente. Ó. Nesse caso aqui, já não tem recebimento nesse dia, ó. Não tem nenhum movimento nesse dia. Então, nessa data, não teve nenhum recebimento de cliente. Se houvesse, você já ia conseguir visualizar todos os recebimentos de cliente que teve nessa data. Então, é uma forma legal de filtrar também. Movimentação do caixa. Será que teve nesse dia? Vamos ver. Nesse dia aqui também não teve movimentação de caixa. Então, mas caso houvesse entrada de fundo de troco, sangria, essas informações, ia aparecer tudo aqui. Então, é uma forma que você tem de filtrar. Você tem a opção também somente as vendas convênio. Então, vai exibir todas as vendas convênio que foram passadas no caixa. E também a opção só as vendas que foram passadas em cartão de débito e crédito. Ó, esse aqui já tem para visualizar. Então ele dá uma enxugada em tudo que tinha no dia aqui. Você consegue ter uma visão mais centralizada dessas movimentações específicas. Então fica bem interessante para você conferir com a maquininha de cartão os valores também, caso vocês queiram, e visualizar essas vendas específicas aqui. Tá? Então tem esse filtro movimentações aqui também. Tá? Outro filtro interessante que nós vamos ter aqui é o de impressora fiscal. Então, caso você tenha mais de uma impressora fiscal aí na loja, você consegue selecionar através de qual impressora você quer visualizar as informações aqui também.
Então, você seleciona a impressora, coloca para visualizar, para ver informações só dessa impressora fiscal, né? Só desse caixa aí que está com essa impressora, tá? E a última opção aqui que nós temos é a forma de pagamento, que é bem interessante também. Então, você consegue filtrar aqui pelas formas de pagamento existentes aqui no sistema. Então, se você quiser visualizar só opção boleto, cartão de crédito, débito, cheque, débito automático, todas as opções aqui de pagamento, né? Vale devolução, transferência, PBMS. Então, você filtra todas as vendas aqui pela forma de pagamento que você quiser, tá? Então, é uma forma legal aqui também de visualizar. Nessa tela aqui também tem esse botão de imprimir. Então, se você clicar nele, vai gerar um relatório para impressão. Tá aqui esse relatório aqui, ó. Então, o analítico sai dessa forma. E aqui no final vem ainda um fechamento operacional na última página, tá? Então, vem tudo detalhado e o fechamento operacional na última página, tá? Aqui também você vai ter a opção de gerar em Excel. Então, se você quiser exportar para Excel esse fechamento analítico aqui para fazer algum trabalho em cima, então é só clicar aqui e ele vai gerar esse fechamento que tem na tela para vocês com as informações em colunas aqui no Excel. Então é bem interessante também, caso você queira aplicar fórmulas, trabalhar em cima dessas informações. Outra função interessante que nós vamos ter aqui é o movimento de caixa. Então aqui você consegue fazer o lançamento, né, de algum movimento, uma movimentação de caixa, né? Mas esse lançamento também pode ser feito no Ultra PDV, né, que seria o mais comum de ser lançado. Então aqui na aba Sistema, movimento de caixa, ou o botão Ctrl M, o operador de caixa consegue fazer as movimentações de caixa para iniciar ou finalizar o dia aí no caixa no sistema. Então, para iniciar, se você for lançar um fundo de troco, que seria o valor que já tem de troco no caixa, o operador vem aqui e lança o fundo de troco, por exemplo. Tem R$500 para troco, né? E confirma a movimentação. Dessa forma, já vai ficar registrado no sistema que já tinha esse valor em caixa. Ele sai também um comprovante, né, para impressão dessa movimentação. Tem outras opções aqui também, né? Você tem a sangria de dinheiro, de cheque, retirada para pagamento. Então, se você fizer alguma sangria, né, retirar o dinheiro do caixa, o operador precisa lançar aqui para bater todos os valores do sistema com seu caixa real. Certo? Outra coisa aqui também seria o encerramento de caixa. Você consegue ativar essa função de encerramento de caixa, né? Ela é opcional, você pode ativar para os operadores ou não. Para quando o operador realizar o encerramento aqui, né? Ele clicar no botão F10, vai exibir essa telinha aqui para ele digitar manualmente, né? Fazer como se fosse uma conferência de todos os valores que ele tem no caixa ali. Então ele digita aqui o valor em dinheiro, por exemplo, em cheque, cartão de crédito, débito, convênio e prazo. E faz a confirmação aqui para gravar esse relatório manual aqui no sistema, certo? Então vou gravar aqui como exemplo. Beleza, ele encerrou o caixa aqui. Agora, vamos aqui no sistema, aqui nesse botão no UltraDM, né? No botão conferir encerramento de caixa, você vai conseguir visualizar esses encerramentos que o operador lançou lá, tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo, 2/12 e dar um pesquisar. Deixa eu selecionar o operador também. Ó, beleza. Ele vai aparecer aqui qual que foi o horário do encerramento do caixa e o status, né? Se ele está digitado pelo operador, se alguém da gerência já conferiu esses valores, né? Então, ele só clicar em cima dele
vai aparecer esse fechamento que o operador digitou manualmente, tá? Só lembrando, essa é uma função opcional, vocês utilizam se vocês quiserem fazer esse fechamento diferente aqui. E aí o operador pode, a pessoa responsável pode marcar como conferido esse fechamento aqui, que esses valores estão batendo. Então é só lançar como conferido, beleza. E foi encerrado aqui o uso da função. É interessante essa função aí, que o operador, você consegue passar para o operador ter uma conferência maior ali nos valores que estão sendo lançados no sistema. Então, quando ele encerra o caixa dele, ele já dá uma conferida, já lança os valores, né? E já passa também para outra pessoa conferir nessa tela aqui, caso você queira, tá? Essa é uma função opcional. E aí a gente vai ter a forma convencional, né, de fechar o caixa, que seria através do relatório de fechamento de caixa aqui em cima mesmo. Então aqui você seleciona fechamento de caixa. Eu vou colocar a data de hoje só para deixar de exemplo. E dar um visualizar aqui para visualizar as informações. Ele vai gerar o relatório de fechamento de caixa, que é esse aqui. Tá, então esse é o relatório de fechamento de caixa, né? Ele vai gerar esse relatório aqui, que contém todas as informações, né, de acordo com os filtros de data, hora, operador, impressora, que você selecionou na tela anterior. Nesse relatório, é possível você conferir a soma de valores de todas as operações que foram realizadas no caixa. A primeira opção, que é convênio, soma a DISC entregas. Esse é o total de vendas de convênio com natureza normal, né? Diferente de um convênio fiado, do período que você selecionou, somado ao total de DISC entrega de convênio com natureza normal também, de dias anteriores que tem a data de chegada marcada para esse período selecionado. Tá? Então, resumindo, vai exibir todas as vendas de convênio, que não seja convênio fiado, do período que você selecionou, e também os DISC entrega de convênio, que também não sejam convênios fiados, que tem a data de chegada nessa data do fechamento que você está visualizando, certo? A gente vai ter a segunda opção aqui, que é a segunda informação, que é convênio fiado soma B, mais DISC entregas de dias anteriores. Essa soma vai exibir o total de vendas de convênio com natureza fiado, tá? Então são os convênios fiado do período que você selecionou na tela anterior, somado ao total do DISC entrega também de convênios fiados dos dias anteriores, que tem a chegada nessa data que você está visualizando, certo? Então, o de cima seria não fiado e o de baixo, que é o B, né? O de cima, que é o A, é o não fiado, e o B seriam os fiados, certo? Convênio fiado e DISC entrega em convênio fiado, certo? E aí a gente vai ter a informação venda a prazo, que é essa soma C, mais DISC entrega dos dias anteriores. Aqui é exibido o total de vendas a prazo do período que você selecionou, somado com o total de DISC entrega também a prazo dos dias anteriores, que tem a data chegada marcada nesse período que você selecionou. Então, supondo nesse exemplo aqui, como eu estou gerando um relatório de um período, né, de 2/12 até 21/12, se tiver alguma DISC entrega com chegada entre essas datas, ela vai aparecer aqui no relatório, certo? Bom, continuando aqui então, aqui no item entrada de troco no caixa, aqui no item entrada de troco no caixa, vai exibir o total de entrada de troco no caixa no período selecionado, que é aquele movimento de caixa que eu mostrei para vocês. Então, como eu lancei uma entrada de R$500 e já tinha mais outra de 1.000, deu um total de entrada de troco de caixa de 1.500.
Tá? A próxima linha aqui, venda dinheiro. Aqui vai ser o valor total de vendas pagas em dinheiro no período selecionado. Tá? Detalhe que esse valor não é o valor que é para ter em dinheiro no caixa. São o total das vendas que foram pagas em dinheiro. Para saber o total em dinheiro no caixa, tem que ver o valor de dinheiro que também saiu, certo? Total de venda, cheque. Mesma coisa, o total de vendas pagas em cheque no período selecionado. Venda total vai ser o valor total de vendas no período. Recebimento de conta dinheiro, total de recebimentos de débitos de clientes que foram pagos na forma de pagamento dinheiro. Recebimento de conta cheque, mesma coisa, total de recebimento de débitos de clientes que foram pagos em cheque. E o recebimento de conta geral, que vai ser o total de recebimentos de clientes pagos em dinheiro e cheque no período. Então aqui tem separadinho os valores e depois os totais, certo? Item 4. Adiantamento de pagamento em dinheiro. Então vai ser o total de adiantamentos de clientes pagos em dinheiro. Adiantamento de pagamentos em cheque, total de adiantamentos de clientes pagos em cheque. E novamente, o valor total de pagamentos de clientes, certo? De adiantamento, né? De pagamentos de clientes. Certo. Então aqui a gente tem os 6. Então, sangria de caixa dinheiro. Então vai ser o valor total de sangrias realizada no período selecionado. Tá? Se o valor total de estorno de sangria em dinheiro for maior do que o valor de sangria, o valor será apresentado com a legenda: estorno sangria a maior, certo? Mesma coisa o item de baixo, sangria de caixa cheque. Então é o total de sangria em cheque no período. Se o valor de estorno de sangria em cheque for maior do que o valor de sangria, também aparece a legenda: estorno sangria a maior cheque. E, novamente, o valor total, certo? Retirada do caixa. Então, aqui vai exibir o valor total de retirada do caixa no período. Mesma situação também, se o total de estorno de retirada do caixa for maior do que o valor de retirada, vai aparecer aquela legenda: estorno de retirada a maior do caixa. Outros recebimentos no caixa. Aqui vai aparecer o valor total de outros recebimentos no caixa no período. Retirada para troco de disque entrega. Então aqui aparece o total de retirada para troco de disque entrega no período. Troco devolvido, disque entrega. Aqui aparece o valor total de troco devolvido de disque entrega no período. E aí vem a parte de cancelamentos. Aqui no valor total de cancelamentos, vai aparecer agrupado em cancelamentos de venda e dinheiro e cancelamentos de cheque. Então aqui tem o valor de dinheiro e o valor de cheque, certo? E aqui o valor total, são os cancelamentos aqui. Então se você cancela uma venda em dinheiro, ela vai entrar no valor de cancelamento de venda de dinheiro. Se for cancelada uma venda que foi paga em cheque, venda de cheque. E aqui o total de cancelamento. Agora vem a informação mais importante aqui que nós vamos ter, né? Aqui tem outras também interessantes, mas essa aqui acho que é a mais importante. Total em caixa no período. O valor total em caixa no período que deverá ser apresentado pelos operadores. Então, esse é o valor que representa o valor que deveria ter no caixa nesse período, tá? Ele vai somar, ele tem toda a conta aqui, né, explicando aqui com os números, né? Esses números representam os valores, os números que tem aqui em cima, certo? Então aqui tem a conta explicando, mas eu vou falar também aqui para vocês. Entrada de troco de caixa, mais total de venda em dinheiro e em cheque, mais o total de recebimento de conta em dinheiro e em cheque, mais o total de adiantamento em dinheiro e em cheque,
menos o total de sangria, menos o total de retirada de caixa, mais o total de outros recebimentos e mais o total de retirada de troco para disque entrega, mais o total de troco devolvido de disque entrega e menos o total de cancelamentos, tá? Isso fica essa soma representada aqui, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui também, a gente tem o tutorial por escrito, detalhando cada uma das funções, que a gente vai colocar aqui no link do vídeo. Essa função ela é bem importante vocês entenderem como ela funciona. Então, mesmo assistindo o vídeo, recomendo todo mundo dar uma lida completa nesse tutorial por escrito também, que está bem detalhadinho, tá? Aqui embaixo vai aparecer também esse resumo do período, certo? Esse resumo do período vai mostrar o resumo de vendas por forma de pagamento. Então, cada valor de cada forma de pagamento representado aqui e os totais no período. Também vai ter aqui o valor de venda a prazo cancelada. Esse valor ele é só informativo, ele não vai compor o total dos fechamentos de caixa, tá? Então, lembrando que essa parte de baixo aqui, ela é informativa para vocês verem. O que representa o total em caixa é esse valor aqui, é o que é apresentado pelo operador. E esse valor de baixo seria o total mesmo, para você saber quanto em valor entrou no dia, certo? É isso aí. Bom, pessoal, basicamente é isso aí. Veja também o tutorial por escrito, como eu falei. Tem esse tutorial do fechamento em si e também de como fazer aquele encerramento de caixa que eu mostrei e das movimentações de caixa, como abrir e fechar o caixa, tudo certinho. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.